Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que você deve se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, ser membro, deixar sugestões. É muito importante sua participação. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje um assunto interessante, vamos falar diretamente com as mulheres sobre varizes. Para muitas pessoas, não existe sintoma, apenas uma questão estética. Já para outras, pode ter muita dor, desconforto, pode até levar para um caso mais grave. E para falar deste assunto, eu vou receber o médico vascular, Dr. Paulo Enéas Rocha Filho, que vai tirar todas as dúvidas. Ele já está entrando aqui. Oi. Olá, boa noite. Boa noite, eu estou muito feliz com essa presença ilustre. Eu também de poder participar e conversar com vocês, aqui com o seu público e com você. Doutor Paulo, varizes, como eu falei na minha introdução, às vezes a gente pensa só numa parte estética, né? Mas pode ser uma coisa muito mais grave. E aí a gente vai falando no decorrer do programa. Para a gente começar, o que são as varizes? Bom, as varizes, na verdade, ela é o sinal de uma doença, né? São veias que são dilatadas e ficam tortuosas. Então, e com isso vão causando alguns problemas para alguns pacientes mais, para outros menos. Mas, em resumo, é basicamente isso, são veias tortuosas e dilatadas. E aí, todo mundo tem? Pode ser que as pessoas tenham e não sintam nada a vida inteira? Como é que é esse processo? Sim, tudo é muito individualizado, assim. Para algumas pessoas tem muitas varizes, mas não tem muitos sintomas. Outras pessoas têm poucas varizes e têm muitos sintomas. É muito frequente, é uma doença muito prevalente, né, aí na sociedade, enfim. E com isso a gente fala muito sobre e vê muitas pessoas com varizes ou com vasinhos, né, popularmente que são faladas, né? Mas basicamente é isso. E aí começa com qual a idade que a gente deve se preocupar? Quando é que aparece? Geralmente os primeiros sinais são mais estéticos, né? Mais as mulheres, né? As meninas, enfim, aí depende muito. É mais comum após os 25 anos e tal, mas às vezes pode acontecer de uma criança de 16 anos apresentar algum tipo de desconforto mais estético, ou seja, com pequenos vasos, né, já referindo queixas, ou algum outros já até com um pouco de dores, né, mas idade pode começar muito cedo, mas em todas as faixas etárias você pode encontrar. Aí a gente escuta falar que o salto alto pode provocar musculação. O que realmente pode provocar? Tem muitas coisas que se falam, né? Tem muitos mitos e verdades nessas histórias sobre varizes. O salto alto é um mito, na verdade, porque o salto alto, o fato de você usar um salto alto faz com que você não movimente muito bem a musculatura das pernas. E com isso você pode ter mais tendência a ter sintomas de insuficiência venosa. Você pode não ter varizes, mas o fato de você usar muito salto alto, você acaba dificultando essa movimentação muscular e com isso você dificulta o retorno venoso e com isso você pode desenvolver sintomas, né? Então, é uma pergunta muito frequente sobre o salto alto, mas não é verdade. Ele não provoca varizes, ele pode dificultar essa circulação e vir a acarretar sintomas, né? Musculação. Sim, a musculação, exercícios físicos em geral. Exercícios físicos aeróbicos são muito bons e bem-vindos. Algumas pessoas têm que... isso é bem recorrente em consultório. Você pega uma paciente que ela... comecei a fazer musculação e comecei a perceber mais vasinhos, né? Pode ter alguma relação, né? Eu não diria que é uma relação tão direta assim, mas existe essas queixas, sim, que pessoas que fazem musculação, ou seja, exercícios
de maior intensidade, pode vir a provocar alguns vasinhos, enfim, mas assim, não é tão frequente assim. Mas é uma queixa que sim existe em consultório. Tá, e aí se eu sou uma pessoa que eu ando de salto o dia inteiro e também faço musculação, por exemplo, aí eu chego em casa, existe alguma coisa que a gente possa fazer, como levantar as pernas, ficar deitado com a perna para cima, isso também é verdade? Bom, na verdade, assim, você pode lançar mão de algumas coisas para diminuir esse estresse provocado em cima do nosso sistema venoso, vamos dizer assim, né? Então, claro, você pode sim elevar as pernas, isso ajuda, porque começa a tirar essa pressão do dia a dia, né, que você fez lá durante muitas horas em pé, de salto alto, e depois um exercício físico muito intenso e tal. Isso você provoca uma sobrecarga e sim provoca um estresse para o seu corpo. E você sim, chegando em casa, um banho mais frio também ajuda a diminuir um pouco o calibre dessas veias e elevar as pernas. Tudo isso você acaba acalmando um pouco o sistema venoso, vamos dizer assim. Tá. E aí também tem a questão da mulher, né? Mulher que sofre mais, né? Homens também podem ter, né? Mas são as Sim, mulheres que as mais mulheres acabam prejudicadas. sofrendo. Isso, as mulheres acabam sofrendo mais por conta também dos hormônios, né? Então, bom, que é uma parte assim, a parte estética nas varizes é a que chama muita atenção. Então, as mulheres é que se preocupam mais com a parte estética, né? São elas que procuram mais porque depilam as pernas, então olham mais para as pernas, mostram mais as pernas que os homens. Então, essa é uma queixa mais frequente vinda das mulheres. Mas os homens também têm, só que como eles têm pelo, eles acabam, não aparecem com tanta facilidade, mas sim é frequente varizes em homens, não como mulheres, mas sim é frequente, né? Além disso, as mulheres, a parte dessa parte, além da parte estética, você tem a parte hormonal, né, que também interfere na parede dessas veias e com isso facilita o aparecimento seja de queixas de sintomas, né, ou queixas de estéticas ou a presença das próprias varizes. Uma pergunta assim frequente que apareceu para a gente que foi durante a menstruação ou na gravidez, pode piorar? Bom, então nesse período gestacional, quando a mulher está grávida, pelo fato tanto hormonal quanto pela pressão intrauterina que aumenta devido ao fato desse feto que está crescendo dentro do útero, né? Ele vem desenvolvendo, ele vem aumentando essa pressão intrauterina. E com isso faz uma pressão nos vasos pélvicos e com isso faz a formação das varizes. Isso é um ponto que às vezes acontece rapidamente, assim, em poucas semanas a gestante não tinha varizes e de repente aparece uma varizes grande na perna dela, na coxa, na perna. Então isso acontece também devido a esse aumento desse volume uterino, né? Mas logo após ao nascimento dessa criança, as varizes comumente diminuem. Umas até chegam até desaparecer, mas outras não. Outras ficam ali não tão grandes, talvez não tão volumosa, mas ela ainda apresenta varizes. E aí sim, depois de um tempo, ela procura o tratamento. E aí, quando procurar o médico, enfim, se ela pode aparecer, sumir, diminuir, se eu não sinto dor, mesmo assim eu devo procurar um médico? Sim, varizes ela não cura sozinha, né? Você tem que buscar um tratamento, né? E ela é uma doença progressiva. Então, uma pessoa muito jovem, sei lá, 30 anos, que está lá com varizes, né? Com varizes volumosas, calibrosas, se ela não procurar tratamento, essas varizes elas vão crescendo, elas vão aumentando o volume delas, elas vão trazendo outras consequências, né? Uma pigmentação na pele, até coisas um pouco mais desconfortáveis, como uma flebite, ou algo mais grave, como uma trombose, né? Chega até úlceras de perna para provocar. Então,
para prevenir essa piora desse quadro, sim que é interessante quando um paciente tem varizes, mesmo que sejam pequenas, procurar pelo menos uma avaliação de um médico vascular, de um angiologista, enfim, para que ele possa orientá-la de como ela deve conduzir, se tiver sintomas ou não, e de como tratar essas varizes, né? E aí, para a gente falar dos tratamentos, como é que é? Bom, os tratamentos, nós temos os tratamentos para apenas os sintomas, né? Você pode tanto usar medicamentos, como pode usar meia elástica, né? Tanto um como o outro tem bons resultados e ajudam bastante os pacientes no seu dia a dia, né? E os tratamentos para eliminação dessas varizes ou desses vasos, aí sim você tem alguns tipos de tratamento. Para tratamentos estéticos, mais estéticos, você tem algumas substâncias que você pode utilizar para fazer a escleroterapia, né? Que você tem na forma líquida e você tem na forma de espuma. Na forma líquida é muito comum utilizar glicose, né, que as pessoas mais conhecem, assim, quem já tratou muito, utiliza muito a glicose, mas tem alguns outros produtos que também trabalham e que têm bons resultados. E você tem a espuma. A espuma é relativamente mais nova, né? A espuma chegou aí ao mundo lá na década de 90, acho que no Brasil chegou lá no início do ano 2000 e tal, ano 2000 e pouquinho, e vem ganhando bastante espaço por você poder também tratar varizes maiores, né, com espuma, em vez da cirurgia. Então, além disso, além dessa parte mais estética, você tem as varizes, tratamentos para as varizes, né? Tem os cirúrgicos, que aí você tem a cirurgia convencional, a tradicional, a cirurgia antiga, né? Que faz os cortes, arranca e tal. Tem com laser, via endolaser, né? Que é um tratamento também cirúrgico, mas que usa uma cânula de laser que vai desde a região do tornozelo até a virilha, radiofrequência, que é mais ou menos da mesma forma, enfim, aí tem alguns tipos de tratamento cirúrgicos e não cirúrgicos, volta a espuma também, como escleroterapia com espuma, aí no caso é coguiada, porque é guiada por um ultrassom, que é também uma técnica de eliminação de varizes. Na verdade, essa é a técnica que eu mais uso, pela facilidade e simplicidade que existe nas aplicações, né? E é feita no consultório mesmo? É feito em consultório Rápido? mesmo. Sim, são dois tipos de tratamento um pouco diferentes. Enquanto cirurgia, você procura fazer tudo no mesmo ato, né, no mesmo dia. A escleroterapia com espuma, não, você vai fazendo isso aos poucos. Tem as suas vantagens para isso e desvantagens para alguns pacientes que às vezes procuram rapidez, que tem coisas menores, né, e procuram rapidez e não se importam em ir para um centro cirúrgico, para um hospital, enfim. Mas a espuma também resolve a maioria dos casos e é feita de maneira fácil e rápida no consultório. A gente tem umas imagens feitas que está até no Instagram, do Dr. Paulo. Ele vai explicar para a gente o que é. Sim, certo. Nesse ponto é uma aplicação de espuma, né, em telangiectasias, que são os vasinhos, né? Nossa, aí vai sumindo assim, rápido. Isso, na verdade, a imagem para os pacientes engana, porque eles chegam no nosso consultório querendo essa rapidez. Só que essa rapidez não acontece assim, né? Ela é um processo que vai acontecendo. A gente aplica nesses vasinhos, a espuma entra, estraga a parede, tanto a espuma como os outros produtos esclerosantes, né? Eles estragam a parede interna desse vaso, corre um processo inflamatório local. Então, o que a gente viu foi só o ato de aplicar, mas assim, após alguns minutos, aquela região volta a ficar um pouquinho vermelha e depois, nos dias e semanas seguintes, começa a eliminação daquela região. Mas não fica tudo claro assim no mesmo dia, não. E aí, assim, ó, eu queria falar das meias, né? A gente pode usar como prevenção também?
Ou não? A meia, ela tem um excelente papel, ela diminui esse estresse que a gente provoca ao corpo. Então, como ela melhora a circulação das pernas, então você acaba suportando mais tempo em pé, no caso, ou num dia muito quente. Então, ela consegue melhorar essa circulação, mas assim, ela não chega a prevenir vasinhos e varizes. Não, ela não consegue fazer isso. Ela consegue sim fazer com que você não tenha mais sintomas, ou seja, se você trabalha em pé e as pernas estão doendo, você coloca a meia, aqueles sintomas vão sair, vão diminuir ou vão desaparecer, né? Ah, Esse é o papel fundamental dela. tá. E aí eu queria falar também sobre os hábitos, que a gente fala aqui tanto, né, de ter hábitos saudáveis, do equilíbrio, a coisa mais difícil, né, essa busca nossa Sim, pelo equilíbrio, eterna mas os busca, né? hábitos fazem diferença nesse Sim, tipo de países. exatamente, porque o controle alimentar ele é importante pelo peso, né? Então, se você ganha peso, você com isso você está trazendo mais um dificultador para o seu corpo trabalhar, né? Então, com isso você acaba facilitando o surgimento de sintomas de insuficiência venosa, né? Ou mesmo até a formação de varizes, até por essa dificuldade que você está trazendo na circulação desse sangue no paciente, né? Nas pessoas. Bom, Alimentação a também. alimentação é um ponto, o exercício físico é outro ponto importante, né? A prática de exercícios físicos, eu não digo, porque geralmente as pessoas em geral fazem exercícios físicos não profissional, né? Mas o atleta sofre também com isso, né? Porque o atleta leva o corpo dele a um extremo, e os Estresse, extremos, né? a um estresse muito grande, que pode sim, por exemplo, halterofilistas, é muito comum eles desenvolverem varizes, né? Porque ele leva o corpo dele a um estresse tão grande que acaba sendo prejudicial, entre aspas, nesse aspecto, né? Mas os exercícios, em geral, sim, são excelentes, tanto aeróbicos como não, sempre trazem benefícios, né? O aumento do nosso tônus muscular, ele é muito benéfico para a circulação venosa, né? Arterial, enfim, para toda a circulação. Perfeito. E aí a questão de volta, eu fiz esse tratamento, né? Às vezes num dia só, ou às vezes em outro, né? Em dias picados, enfim, depende de cada um. Sim. Mas volta no mesmo lugar ou eu tratei e pronto? Bom, é que na verdade todo tratamento ele não elimina a doença, né? A gente só elimina o sinal de uma doença, né? Se a pessoa tem uma insuficiência venosa e ela acaba provocando varizes, sejam varizes pequenas, médias ou grandes. Então, o que o médico faz? Ele vai lá e trata essas varizes, mas quem tem a doença ainda continua a poder produzir varizes, né? E no mesmo local que foi feito ali o No mesmo tratamento. local, bom, até pode ser no mesmo local, né? Mas geralmente assim é muito comum a pessoa que operou varizes depois de alguns anos, elas voltaram todas de novo, né? Na verdade, voltaram outras, né? Porque existe um processo que está desencadeando a formação de varizes, né? Um processo desconhecido, né? Tá. Mas não temos controle sobre isso. E aí, o Por que a isso gente que pode fazer no caso? os bons hábitos que a gente estava conversando antes, né? O peso, né? Exercício físico, né? São pontos importantes para você tentar manter o seu corpo da melhor forma possível. Isso também não vai impedir que saiam varizes, né? Mas, enfim, isso vai facilitar, isso vai fazer com que você pelo menos tenha diminuir as chances de vir a produzir mais varizes. E as pessoas que sentem muita dor, aquele desconforto,
Aí já procurou tarde demais o médico ou não? Pode sim, de repente, ter e sentir muita dor. Sim, pode, porque na verdade ela pode iniciar um processo não tinha dor até o ano passado, mas esse ano começou a aparecer dores nas pernas. E ela faz a mesma coisa que o ano passado. Assim, iniciou o processo dela, ou seja, a doença está num estágio que começou a produzir sintomas, né? Às vezes ela nem tem varizes, apenas é uma sensibilidade maior do corpo dela com a parte venosa que acaba acarretando em sintomas, né? Então pode ter varizes ou não, mas a sintomatologia pode aparecer. E aí sim, independente, aí não é tarde não, ou seja, é apenas ela percebeu. Quando ela percebe, sim, deve procurar uma ajuda de um profissional para orientá-la, né? Seja por sintomas ou seja por varizes. Porque geralmente é quando a gente olha, né? Daí fala da parte estética, porque a gente está olhando ali. Sim, mas exatamente. existe varizes interna? Eu posso ter e não ver e de repente explodir alguma coisa? Sim, não, é muito comum, Ju, assim, quando você faz ultrassom, né? Eu faço ultrassom também. Então, o que acontece? Quando uma pessoa vem com uma queixa de dor nas pernas, mas ela não tem varizes, mas tem as dores. A gente vai fazer ultrassom e tá lá, tem uma insuficiência de uma safena, por exemplo, né? E aí ela não percebia esteticamente aquilo, mas tinha a dor, né? Então, sim, aí é o que se chama de varizes internas, né? Então você tá lá dentro, tem varizes, né? E apareceu na forma de dor e não de parte estética que você pôde ver, né? Ai, ai, ai. Então, tem que ter uma prevenção. E aí, Sim. por exemplo, depois dos 40, nunca a pessoa teve nada, pode aparecer também depois dos 40, assim, uma idade mais Sim. tarde? Sim, você tem aquelas pessoas que têm a predisposição a ter muitas varizes. Então, essa já vem tendo já desde muito jovem, né? Para ela é uma coisa que ela já vem se vendo com varizes ou vasinhos já desde muito nova e já vai buscando tratamento ao longo do tempo. Agora, tem as pessoas que não apresentam varizes nem vasinhos, ou seja, não tem queixas estéticas. Mas, de repente, após, lá, como você falou, os 40 anos, seja na forma de sintomas, ou seja na forma de uma queixa estética, começaram a aparecer vasinhos, sim, pode acontecer. Não tem idade, né? Claro que é mais difícil a pessoa com 70 anos nunca ter tido nada e começar a aparecer varizes sem nenhuma outra causa, né? Aos 70 anos. Né? Tá. E após o tratamento, o paciente ele pode ter uma vida normal, seguir? Como é que é o Depende pós-tratamento? depende do tratamento que ele acabou escolhendo, né? Quando é cirúrgico, ele precisa obrigatoriamente ficar um período mais recluso, né? Fica em um repouso relativo, fica mais em casa. Esse período pode se estender de 15 a 30 dias, depende do tipo de cirurgia ou depende da técnica utilizada, né? Tem algumas técnicas e depende do tipo de varizes, pode até ser mais menor esse tempo de repouso relativo, né? E no caso da espuma, não, né? Você pode manter a sua vida praticamente normal, né? Tanto na sua vida diária, né? De trabalhar, que não vai ter nenhuma restrição. Você pode fazer, você vai tratando e vai tendo a sua vida mantida, né? Sem muitas alterações. Tá, e quem que vai escolher esse tratamento? É o médico ou o paciente? O médico vai dar as opções, né? O paciente vai acabar escolhendo dentro do que ele se enquadra mais, até questões de valores e questões enfim, do meio que ele está vivendo, né? Do tipo de trabalho que ele tem e até da maneira como ele quer ser tratado, né? Às vezes ele prefere ser mais rápido, outras vezes ele tem medo de cirurgia, então tem paciente para todos os gostos aí. Sim, também às vezes não tem os 30 dias, né, para ficar. Exatamente. Ele não quer deixar as férias dele para Pra usar para uma ficar. cirurgia, né? Enfim. Perfeito. E Paulinho,
quando é grave, quando que a gente deve se preocupar? Quando a gente, assim, o que que pode ocorrer quando, num caso mais grave, assim, se eu não cuidar? Sim, as varizes podem provocar algumas coisas, né? Por isso que é importante a prevenção ser um pouquinho mais cedo, porque chega um determinado momento na nossa vida que a gente não consegue fazer muitas coisas por conta da idade e das comorbidades, ou seja, das doenças associadas, né? Então, tem paciente que tem 50 anos, mas já tem uma saúde um pouco delicada. Então, esse paciente, você já não leva tão facilmente uma cirurgia. Ou seja, você já limita os tipos de tratamento que ele pode ser submetido. E por aí vai, eu falei em 50 anos, mas 60, 70, chegam pacientes no consultório com 70 anos e tem varizes grandes. Então, esse é um paciente que muitas vezes ele tem comorbidades que impedem que ele faça qualquer tipo de cirurgia. Então, já tem tratamentos mais... ele já não pode lançar mão de se fazer tratamentos para esse paciente, né? É mais restrito, né? Agora, eu perdi a pergunta que você tinha feito. Não, e aí ainda, só vindo nessa tua resposta, para quem não tem mais o que fazer, aí como A levar a gravidade vida, você tinha falado. isso, Tá. como levar a vida, poxa, não adianta mais eu fazer cirurgia, tá num grau já bem avançado, aí como eu vou levar a vida sem dor, o que que eu posso fazer? Certo. Para esse paciente que a gente estava comentando, devido à idade, comorbidades, já tem um tratamento que já não pode ser facilmente tratado, a gente pode lançar a mão de algumas coisas, assim, como uma meia elástica, se ele suportar a meia elástica, né? Alguma medicação para diminuir um pouco essas dores vindo do sistema venoso, né? Que às vezes também não é tão eficiente assim, mas nós não temos muito mais o que ofertar para esse paciente, né? E como complicações disso podem vir algumas complicações mais leves, tipo a flebite, né? Que é um endurecimento dessa veia que é muito comum, né? De repente o paciente chega um dia, apareceu com uma dor na perna e está lá com a veia tá dura, vermelha e muito dolorida. Então é uma complicação chata, mas ainda não tem muito risco, né? E aí o tratamento é com sintomático, a gente usa alguns cremes e tal. E tem complicações mais graves, né? Que seriam, no caso, a trombose venosa profunda, que aí sim é um caso que pode evoluir muito mal, óbito inclusive, e aí é um sinal, aí é uma das complicações mais temidas e importantes dentro desse quadro venoso, né? Bom, isso é o que a gente não quer, né? Então aqui vamos, Exatamente. para a gente E a encerrar, trombose, desculpa, pode não, falar. eu ia complementar que a trombose veio muito à tona com o Covid, né? Se fala muito em trombose pós-Covid, ou pós as infecções por Covid, né? Então, no nosso consultório também, muitas pessoas com dor nas pernas e com medo da trombose. Então, foi mais uma, Exatamente. né, Eu ficou queria muito, até falar nesse ponto. popularizou bastante. Exato, porque o que a gente está falando aqui é o não ao sedentarismo, né? A gente se movimentar e tal. Aí veio a pandemia que muita gente não conseguiu fazer, né? Absolutamente nada, assim, ficou em casa, enfim. Sim, Teve uma piora. Como é que foi nesse período que a gente passou, que foi tão difícil? sim, a própria infecção, ela ela provocou trombose, né? Ela provoca trombose, né? Então, muitos pacientes infectados, eles produziam ao longo do período de doença, ou mesmo pós-período inicial de doença, uma trombose, né? Tanto venosa como arterial. No caso, eu peguei em consultório uma trombose arterial depois de um paciente alta hospitalar, né? Então, foi muito frequente, pela infecção do coronavírus, os quadros de trombose, tanto venosa como arterial, né? Então, por isso que popularizou bastante, né? E o fato também de ser, aí não tão ligado à doença, mas
também pelo fato das pessoas estarem muito sedentárias durante a pandemia, o peso, tudo isso favoreceu o aparecimento de muitas dores nas pernas, de varizes, né, desses sintomas pioraram, né, bastante durante esse período pós-pandemia, ou durante a pandemia. Exato. E aí a pessoa que teve, então, a Covid, ou mesmo não sendo hospitalizada, mas né, que teve o agravamento em casa, se tratou, deve ter um cuidado mais especial, assim, e se observando, né? Porque aqui a gente está falando do autocuidado, né? Sim. Não, era muito frequente isso, Juliana. As pessoas tinham muito medo. Então, qualquer dor na perna durante o Covid ou pós o Covid, eles corriam para um angiologista ou para um médico, para quem eles tinham acesso, com essa queixa, já com medo que fosse uma trombose, né? Então, sim, que popularizou bastante, foi um quadro muito frequente e recorrente aí durante esse período. Então, para a gente encerrar, queria deixar aqui algumas dicas. Tudo que a gente já falou, meio que um resumo, que é o autocuidado, né? É esse equilíbrio e prestar atenção na gente, assim, a prevenção sempre. Sim, perfeitamente. Cuidar da alimentação, do seu peso, né, exercícios físicos. Essas são coisas que todos nós podemos fazer e que trazem, sim, benefícios para todo o nosso corpo e principalmente para o nosso sistema circulatório, aí, que agradece bastante. É isso, então. Então. Queria te agradecer muito, estou muito feliz com essa participação. Eu também estou muito feliz de poder participar, de estar aqui com você conversando e batendo um papo aí, foi bem agradável. Bom, obrigada, Paulinho, por todas as dicas, pela informação. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço. Uma boa noite.